Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de erros comuns que a gente comete quando a gente está aprendendo inglês. Eu fiz essa seleção de erros a partir de erros que eu tenho observado os meus alunos cometerem e também erros que eu mesma cometia quando eu era aluna. Se esse é um tipo de conteúdo que você gosta, eu peço que vocês deixem o like de vocês aqui embaixo. Se considerem também em se inscrever aqui no canal. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês conseguem ter acesso aos meus cursos de inglês. E caso vocês não tenham interesse em conhecer mais do meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês têm acesso a várias aulas gratuitas, mas são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro erro, pessoal, que é um erro bastante comum e totalmente compreensível porque a gente comete esse erro. Então, em inglês, a gente vai ter algo que a gente chama de substantivos irregulares. O que significa isso? Significa que são palavras que a gente não precisa adicionar o S quando a gente vai transformá-las no plural. E esse é um erro bastante comum. A palavra people, por exemplo, já é um plural. A gente não precisa acrescentar o S. A mesma coisa vai acontecer com a palavra children. A mesma coisa vai acontecer com a palavra women. E várias outras palavras, pessoal. Então, é muito comum que a gente, quando está falando inglês, quando está aprendendo e ainda não internalizou essa regrinha, que a gente coloque o S. Então, é muito comum a gente falar peoples, or children's, or women's. O segundo erro mais comum é muito abrangente, pessoal, mas eu escolhi aqui só um exemplo para dar para vocês. Então, a gente vai ter algumas palavras que funcionam juntas com algumas preposições. Esse conceito, pessoal, de palavras que funcionam com preposições, ele não é um conceito muito lógico, digamos assim. Então, muitas vezes não vai fazer sentido na nossa cabeça, mas é a forma com a qual a língua funciona. Então, por exemplo, em inglês a gente diz married to. I am married to Rodrigo. Eu sou casada com Rodrigo. Ou seja, a palavra marry, ela funciona com a preposição to. Se a gente fosse pensar de maneira lógica, a gente poderia imaginar que, na verdade, a preposição correta seria with, casado com. Seria a tradução literal que a gente faria aqui. E por essa razão eu falei para vocês que a gente não pode confiar muito na lógica. Então, um outro exemplo que eu trouxe para ilustrar isso para vocês aqui é usando a palavra depend. É muito comum que a gente use essa palavra junto com a preposição of, depends of. Mas isso é errado, pessoal, porque na verdade a preposição correta aqui seria on, depends on. E essa regrinha, pessoal, de palavras que funcionam com determinadas preposições é muito importante da gente aprender, da gente se familiarizar um pouco mais, porque isso torna a nossa linguagem muito mais natural. E o terceiro erro bastante comum que a gente comete, pessoal, é quando a gente acrescenta a palavra more em padrões de comparação. Quando a gente está estudando comparação, a gente aprende que a gente vai acrescentar a palavra more quando a gente tem determinadas palavras. A gente precisaria contar o número de sílabas da palavra para ver se essa palavra é considerada uma palavra grande ou se essa palavra é considerada uma palavra pequena. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, Maria is more beautiful than Joanna. Aqui a gente está usando a palavra more por conta do adjetivo beautiful, que é um adjetivo que a gente considera um adjetivo grande pelo número de sílabas que ele tem. O problema, pessoal, é que a gente acaba levando essa regra para adjetivos pequenos também, adjetivos em que tecnicamente a gente não poderia adicionar a palavra more. Por exemplo, the cell phone is more cheap than the computer. Nesse caso, a palavra cheap não é uma palavra considerada grande, digamos assim, pelo número de sílabas que ela tem. É uma palavra que a gente vai considerar pequena e, portanto, quando a gente tem esse padrão de comparação, a gente tecnicamente não pode colocar a palavra more. A gente teria que adicionar we are para dar essa ideia de more. Então, the cell phone is cheaper than the computer. É claro, pessoal, que aqui a gente vai ter algumas exceções em que a gente poderia colocar o more mesmo em palavras consideradas pequenas, mas essas exceções, como o próprio nome já diz, são exceções, tá legal? Um outro erro bastante comum que eu cometia e que eu vejo os alunos cometerem hoje em dia é usar o verbo stay para descrever a mudança de estado. E quando eu falo de mudança de estado, pessoal, eu falo mudança de estado emocional. Então, por exemplo, em português é muito comum a gente dizer eu fico feliz, eu fico triste ou eu fiquei alegre em determinada situação. A gente usa o verbo ficar em português nesses casos. Para quem não sabe, o verbo ficar, traduzindo literalmente em inglês, seria o verbo stay. Mas quando a gente está falando em termos de mudança de estado emocional em inglês, pessoal, o verbo stay, ele não vai ser legal, ele não vai ser o verbo que a gente mais usa. O verbo que a gente mais usa, nesse caso, vai ser o verbo get
ou got no passado, né? Então, I get happy, I get sad, I get nervous. Enfim, outro erro bastante comum que acontece, pessoal, e também dá para entender por que a gente comete esse erro, porque no nosso português a nossa língua vai funcionar dessa forma, mas em inglês vai funcionar de uma forma diferente. Então, é quando a gente usa o verbo have para fazer descrição de coisas ou de lugares. Então, em português, quando a gente está fazendo a descrição de coisas, é muito comum a gente usar o verbo ter. Por exemplo, na minha rua tem uma padaria incrível. Tem um canal no YouTube que eu adoro assistir. Tem um produto da Kerastase que é incrível no cabelo. A gente está fazendo essa descrição usando o verbo ter, mas em inglês não vai funcionar dessa forma. Então, em inglês, a gente só vai usar o verbo ter, ou seja, o verbo have, quando a gente está falando de posse, ou seja, quando a gente quer dizer que alguém possui alguma coisa. E esse não vai ser o caso aqui, pessoal. Então, nesse caso, em português, a gente está usando o verbo ter para falar sobre existência, a existência de coisas. Em inglês, a gente vai fazer isso usando o verbo there is ou o verbo there are no presente. Então, eu poderia dizer, in my street there is a very nice bakery. There is a wonderful product from Kerastase. Enfim, aqui, pessoal, eu não estou dando o mesmo exemplo certinho que eu dei em português, aqui é só para ilustrar para vocês verem que no caso a gente vai usar o verbo there is quando a gente estiver falando de um singular e o there are quando a gente estiver falando de um plural. Então, toda vez que vocês se sentirem impelidos a fazer a descrição de alguma coisa, provavelmente a gente vai usar ou there is ou there are. Um outro erro bastante comum, pessoal, é quando a gente overuse a preposição for, ou seja, quando a gente usa muito a preposição for. A gente vai usar a preposição for em algumas situações, tá? Mas eu gostaria de trazer esse erro, pessoal, especialmente quando a gente usa a preposição for entre verbos. Então, por exemplo, I want for buy a product. Na maioria das vezes, pessoal, nem sempre, mas na maioria das vezes, quando a gente tem a junção de dois verbos, a gente vai usar a preposição to entre eles. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico um pouquinho quando que a gente vai usar to, quando que a gente não vai usar o to, quando que a gente vai usar outros padrões, mas na maioria das vezes, quando a gente se sentir impelido a colocar o for, provavelmente o to vai precisar existir. A gente vai usar o for em outras situações, inclusive isso dá até um outro vídeo, bom, papo para outro vídeo. Na grande maioria das vezes a gente vai usar o to, tá legal? Outro erro bastante comum, que é mais uma questão de prática, é quando a gente tá falando sobre algo no passado, quando a gente quer fazer uma pergunta no passado, ou quando a gente quer colocar uma frase no passado e essa frase tá num padrão negativo. Bom, esse vídeo não é sobre o passado, mas eu tenho que falar sobre algumas regrinhas gramaticais rapidamente para vocês entenderem do que eu estou falando. Pessoal, quando a gente tem o passado em inglês, e aqui eu estou falando especialmente do passado simples, a gente tem uma regra na qual a gente precisa colocar o verbo no passado, caso essa frase seja positiva. Caso essa frase seja uma pergunta ou uma frase negativa, esse verbo ele já não precisa mais estar no passado. Então o verbo ele passa para o presente novamente. Isso vai acontecer porque em frases negativas e em frases de pergunta, a gente tem o auxiliar did ou didn't. Esse auxiliar, ele já é responsável por colocar aquela frase no passado. Então, se a gente coloca o verbo no passado novamente, primeiro que fica gramaticalmente errado e segundo que fica redundante, porque já entende-se que aquela frase está no passado. Por exemplo, did you go to the gym yesterday? Então, aqui, como eu estou usando o auxiliar did, o nosso verbo go, ele está no presente. Se eu colocasse did you went to the gym yesterday, a frase ficaria errada. Então, eu percebo que às vezes os alunos cometem esse erro, mas por erro de errar. Então, como eles sabem que a frase precisa estar no passado, eles esquecem que o did ou didn't já cumpre essa função e eles acabam colocando o verbo no passado porque eles esquecem que o did já cumpre essa função. Mas esse é um erro que eu percebo que requer mais prática, porque muitas vezes eu aponto esse erro para o aluno e ele sabe que está errado, mas na hora de falar, ele acaba esquecendo. Então, é um erro que eu acho que
que a gente consegue se livrar mais com a prática mesmo. Aliás, todos esses que eu tô falando aqui, eu acho que a gente só consegue se livrar com a prática, porque muitas vezes os alunos sabem que aquilo tá errado, mas mesmo assim o primeiro impulso é acabar falando da forma errada, porque a gente acaba fazendo muito a transferência do nosso português. E o último erro que eu selecionei aqui, pessoal, também é um erro que a gente comete, porque a gente faz essa transferência do português que acaba sendo inevitável, né? Bom, eu vou colocar aqui os pronomes para vocês verem. Eu tô colocando esses pronomes de maneira proposital, porque eu quero mostrar para vocês como que vai funcionar. Pessoal, o pronome you, ele tá diretamente ligado com o pronome your, ou seja, quando a gente for descrever que algo é seu, eu necessariamente preciso estar falando com você. Um erro bastante comum que acontece, pessoal, é quando a pessoa está falando de uma terceira pessoa e ela usa o pronome your para se referir a algo que é dessa terceira pessoa. Por exemplo, my mom has a cat and your cat is very cute. Nesse caso, pessoal, eu estou usando a palavra your para se referir ao gato da minha mãe. Só que não vai funcionar aqui, porque eu não estou falando com você, eu estou falando da minha mãe. Então, nesse caso, a gente precisa usar o pronome her. Her cat, no caso, o gato dela, é muito fofo. Esse é um erro bastante comum que a gente comete, porque em português a gente fala dessa forma. Então, a minha mãe tem um gato, seu gato é muito fofinho. Aqui a gente consegue entender que seu tá fazendo referência ao gato da mãe, mas em inglês não vai funcionar dessa forma, pessoal. Então, em inglês a gente precisa ter exatamente o pronome correspondente a quem a gente está falando. E eu acho que é isso, pessoal. Esses são os erros mais comuns que eu cometia quando eu era estudante e eu vejo os meus alunos cometerem hoje em dia. Eu tô bastante curiosa para saber quais são os erros que vocês cometem ou que vocês cometiam quando vocês eram alunos. Talvez vocês não reconheçam que cometem esses erros, porque muitas vezes quando a gente está aprendendo, os erros tendem a passar batido por mais que a gente conheça a gramática. Mas enfim, pessoal, errar faz parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo and see you again next video.